meu nome é Vitor César, sou da turma do 8º ano da Escola Centro Educacional de Juarez Távora e eu vim por meio desse vídeo apresentar o meu seminário de língua portuguesa. O seminário foi uma escolha da professora Érica Dayana, que dividiu vários temas na sala do 8º, né? E eu fiquei com o tema Maria, é um conto de Conceição Evaristo. Bem, eu vou falar um pouco da biografia dela e vou falar sobre o conto. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946. Sua infância e sua adolescência foram marcados principalmente pela miséria, até que teve sua estreia na literatura, em 1990, até quando 6 de seus poemas foram incluídos no volume 13 da coletânea Livros Negros. Uma das suas principais obras foi Olho d'Água, que inclusive este conto foi lançado nessa obra dela. Bom, agora chegou a hora de falar um pouco, né, sobre o nosso conto, Maria. Bom, minha gente, agora eu vou falar um pouco do conto, né? Os contos dela não eram falsos, minha gente. A maioria, ou pode-se dizer quase todos, né? E se pá, até todos, são de maneiras que ocorreram, né? Coisas que ocorreram no seu dia a dia. Esse conto que eu fiquei, por exemplo, Maria estava esperando numa parada de ônibus, esperando o ônibus, até que quando o ônibus chega, um homem passa na frente dela, paga a passagem dele e dela. Maria, sem entender nada, foi naquele homem e conheceu, né? Aquele homem era, na verdade, o ex-marido dela. Eles tinham se separado e depois de vários tempos, vários minutos, até pode-se dizer até horas conversando, ele sacou uma arma e assaltou o ônibus. Só que ele não assaltou Maria. E a partir dali, todos começaram a chamar ela de negra, dizendo que era mulher deles, que era comparsa deles, né? Era tudo armado, até que começaram a agredi-la. O motorista do ônibus começou a defendê-la, né? Desceu lá, começou a defendê-la, dizendo que Maria todo dia pegava aquele ônibus e que ia trabalhar, né? Ela não tinha muitas condições. O narrador desse texto é o observador. Ele não participa de nada do texto e não sabe nem o que eles estão pensando. Então, ele só narra os fatos, não participa da história e é um narrador observador. Um fato que comprova isso são o modo de como ele narra. Ele não participa de nada e ele só narra. Os personagens principais deste conto são Maria e seu ex-namorado, né? Vamos dizer assim. Também se tem a patroa como personagem secundária, né? E também nesses personagens secundários tem o filho, que quase não aparece. Também tem o segundo assaltante, que estava com o ex-marido de Maria. E é isso. Aí também tem o motorista, né? Como secundário. E o restante que estavam xingando Maria. Muita gente acha que é falso, né? Ah, não, isso é só para ganhar fama, esses negócios. Não, minha gente. Os contos dela sempre eram no seu dia a dia. Esse conto, ele teve influência no seu dia a dia. Os contos dela eram a forma de denúncia contra o machismo, contra a intolerância religiosa, contra o racismo. O tempo desse conto, ele é psicológico. Ele segue os fatos, tudo direitinho. Ele não volta muito tempo atrás, ele não faz isso. Ele segue os fatos, tudo direitinho, de maneira cronológica, mesmo sendo psicológico. Ele não dá horas exatas, ele não diz muito tempo, daqui a pouco, não. Ele realmente só fala daquele instante. Este conto foi publicado em 2015, em Olhos d'Água. Olhos d'Água é uma obra dela, tá, minha gente? E foi publicado, esse conto foi publicado em Olhos d'Água. Como eu já disse, a história ocorre em 2 lugares diferentes. A parada do ônibus e o próprio ônibus. Isso está bem claro no início do conto e mais ali pelo meio. O início do conto fala onde ela está primeiramente, que é na parada de ônibus. E ali no meio do conto, já pro final, fala ela dentro do ônibus.
Bom, minha gente, esse daqui foi meu conto e eu vou deixar aqui um pouco da minha conclusão. Eu não vou falar de maneira tão formalmente, mas pelo que eu entendi nesse conto é que Maria realmente sofreu, né? Conceição Evaristo, porque esse conto é real, não é inventado da cabeça dela. E um negócio que ela faz e que eu acho certo é protestar contra o racismo, contra a intolerância religiosa, contra o machismo. E espero que vocês tenham gostado dele e obrigado a todos que prestaram